Pessoal, bom dia. Vamos falar hoje sobre cochonilha de raízes. O que é, como identificar e principalmente como se livrar delas. É um inimigo oculto que trabalha lá dentro dos vasos, que quando a gente geralmente percebe já tem tomado conta, já tem formado várias colônias lá e já tem passado para vários outros vasos. É uma dor de cabeça para muita gente. Mas não é tão difícil assim de se livrar dela não. Eu vou passar para vocês umas dicas hoje que vocês vão adorar. E vai ser bem merecido o like de hoje, tenho certeza. Você tem que ter em mente que não é uma praga exclusiva da rosa do deserto. A cochonilha de raiz, ela vem de várias culturas, várias outras culturas. Para você ter uma ideia, ela é encontrada também em culturas de macaxeira, banana, café, várias culturas. Ó, como sempre, eu vou separei umas plantas minhas aqui para ajudar o entendimento de como identificar elas. Mas antes da gente fazer isso, eu queria falar com vocês sobre algumas características dela. O que é a cochonilha de raiz e como ela chegou até os nossos vasos. Aí depois a gente parte para um tour e eu vou mostrar umas plantas para vocês aqui. E a gente finaliza explicando como fazer para combater. Ó, o ciclo da cochonilha é em torno de 100 dias, quase 4 meses. E as fêmeas, semelhante ao ácaro, elas conseguem se clonar. Necessariamente ela não tem que estar com o macho para estar se reproduzindo. Ela pode até ser fecundada uma vez e várias outras vezes, mesmo independente de estar com o macho, está produzindo ovos. A gente conhece mais ela, a branquinha, né? Que mais ataca as nossas rosas do deserto é uma branca, mas ela não é só branca, tem umas também um pouco amareladas. E uma coisa interessante, como foi que ela chegou nos nossos vasos? Vocês têm que entender uma coisa que eu sempre falo aqui, planta bem nutrida é uma planta sadia e que geralmente se cura sozinha. E geralmente ela ataca mais as nossas plantas quando elas estão deficientes de nutrientes. Principalmente um que é usado para combater, que a gente vai falar já lá no final. Vocês vão achar muito interessante. E outra forma que ela chega também nos nossos vasos é através das formigas, parceira, em simbiose ali com elas. Ela, quando está se alimentando da seiva nas raízes, ela secreta ou defeca um líquido açucarado que as formigas adoram. E essa secreção ela forma também um fungo branco ao redor ali do substrato. E já que eu falei nesse fungo branco, eu quero dizer para vocês que nem todo fungo branco que está no nosso substrato é cochonilha de raízes. Tá? Existe um fungo branco lá que é muito bem-vindo, que ele está decompondo alguma matéria orgânica e transformando em outros nutrientes que são absorvidos pelas plantas. Mas você vai identificar, eu vou botar um videozinho aqui, de uma que eu encontrei, para vocês terem uma ideia, tá? Vocês vão encontrar um pequeno bichinho andando sobre esse fungo, que é a cochonilha. A formiga vem, se alimenta desse fungo e transporta ela para outros vasos. Leva no seu próprio corpo ninfazinhas pequenas e vai transportando para outro vaso. E quando você pensar que não, como está ali escondido no vaso, quando você pensar que não, já tem tomado conta de quase todo o seu plantel. Tá? Vamos dar uma voltinha aqui, separei umas plantas, vou dar umas dicas para vocês e depois a gente passa para o combate, como fazer para acabar com elas. Vamos lá? Existem algumas características nas plantas que vai lhe ajudar a identificar se você está com um problema de cochonilha de raízes ou não. Ó, uma é o caldex de repente está murcho, ele deu uma murchada.
Isso é sinal de que a planta não está se alimentando direito, tem algum problema lá nas raízes. E pode ser a cochonilha. Outra, ó, ela dá um tombamento. A planta começa a arriar o galho. Não se desenvolve. E outra é umas manchas nas folhas, tá? Como se tivesse deficiente de nutrientes. Por que isso acontece? Porque as raízes que são necessárias para pegar a água e os nutrientes e levar para as folhas para transformar em energia e retornar para todo o corpo dela, estão sendo sugadas pelas pragas. No caso dessas plantas aqui, elas não estão com cochonilha de raízes, mas os sintomas são esses. Por que eu separei elas aqui? Para vocês terem uma ideia que nem tudo é o que aparenta. Essas duas aqui, ó, essa e essa, foi porque eu fiz um transplante. Mas essa aqui realmente não estava se desenvolvendo. Eu encontrei cochonilha de raízes em algumas delas. Tá? Mas no caso agora, é porque eu fiz um transplante do vaso velho que estava, um substrato já sem nutrientes para esse novo. E no caso dessa aqui, ó, é isto aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo essa mancha aqui, ó. É um princípiozinho de podridão que eu não acredito que tenha sido causado por fungos, mas sim pelo desgraçado do percevejo. Daqui a pouco eu vou dar uma cortadazinha e selar com cola. Mas a forma mais correta de você ter a certeza ou não, ainda é pegar a planta, retirar do substrato e dar uma olhadinha em loco, no seu substrato junto com as raízes, para poder identificar. Vamos lá falar agora sobre tratamentos, como se trata ela. Pessoal, uma das plantas que geralmente é muito atacada por cochonilha de raízes são nossas bebezinhas, quando elas estão bem maiorzinhas. Isso é também devido à deficiência de nutrientes no substrato que a gente usa para germinar. Tá? Daqui a pouco vocês vão entender qual é o nutriente essencial para evitar esse tipo de coisa. Mas o tratamento que a gente mais encontra quando pesquisa na internet, que o pessoal nos orienta a fazer, são dois. Primeiro é uma mudança de vaso, colocar algumas bolinhas de naftalina no novo vaso. Isso ajuda? Ajuda. Elimina a cochonilha? Não, não elimina não, viu? Só dá uma controlada, impede que ela se prolifere mais. E um outro é por imersão. E essa imersão é feita às vezes à base de água sanitária ou produtos para carrapato, no caso o Caltrine. Usa muito o Caltrine por ser um dos que agride menos o ser humano. Você prepararia uma calda e pega o seu vaso, deixa lá dentro dessa calda em torno de 1 minuto para ter certeza que todo o material do vaso foi molhado, né? E retira ele. Vamos lá tirar algumas dúvidas. Posso usar o vaso onde estava a minha planta que estava sendo atacada por cochonilha de raiz? Pode. Eu só lhe aconselho a lavar muito bem o vaso com água sanitária e esperar mais ou menos um dia para depois reutilizá-lo. Posso reutilizar o substrato, botar algum produto e reutilizar o substrato que estava com cochonilha de raiz? Eu não lhe aconselho. Eu não lhe aconselho. Eu prefiro lhe dizer que você descarte esse substrato e utilize um novo. Mas a solução final que eu vou dar para você aqui, você não vai precisar descartar esse substrato. Tá? Que solução é essa? Olha, eu falei aqui para vocês que a cochonilha de raiz ela não é exclusiva das nossas plantas do deserto. Ela vem de outras culturas. E imagine que eu sou um fazendeiro com hectares e hectares de pés de café, né?
é humanamente impossível e inviável eu arrancar esses pés para replantar novamente daqui a quase um ano, ou retirar eles para tratar e depois recolocar na terra novamente. Existe sim vários e vários defensivos que acabam com essa cochonilha de raiz. São defensivos inseticidas sistêmicos na sua grande maioria. Eu falei em um vídeo para vocês aqui que nós temos um grande parceiro, uma pessoa que estudou vários anos sobre as culturas, sobre as pragas, sobre os nutrientes e que estão sempre dispostos a nos orientar, que é o engenheiro agrônomo. E a grande maioria das casas de agronomia tem um lá que está disponível a lhe ouvir, lhe orientar, né, e indicar algo viável. Chegou um momento aqui no meu cultivo que eu cheguei a passar até 2 dias botando as minhas plantas em imersão com água sanitária ou com produto com carrapaticidas para tentar matar essa praga. Então fui conversar com um desses engenheiros, tá? E fui atrás de um produto que é o mais conhecido, que é o Evidence. E até trouxe o Evidence, tá? Eu usei, é muito bom, tá? Como é que você faz? Você pega uma grama dele, dilui em 1 litro d'água. Você pode passar na planta, toda nela, e vai regar o seu substrato com ele, tá? Pode botar dentro do substrato. Mata, rapaz, acaba, tá? Você não está precisando emergir em nada e você não vai perder também o seu substrato. Mas não existe só o Evidence. Outra vez, quando eu tive um outro problema, fui lá e ele me receitou esse aqui. Por que eu estou falando receitou? Porque isso aqui é produto que você simplesmente não chega lá e diz, olha, eu quero comprar tal produto. Ele é um produto controlado. Você vai ter que ter a receita de um engenheiro agrônomo. E foi onde eu aprendi o que eu vou passar para vocês aqui. Necessariamente você não tem que estar trabalhando só no controle dela. Você pode trabalhar no preventivo. Olha, eu falei para vocês no início do vídeo que geralmente a cochonilha de raiz está associada à desnutrição das plantas, especialmente a falta de um nutriente, que é o cálcio. Por incrível que pareça, o cálcio ele ajuda a combater a cochonilha de raiz. Aí você vai me perguntar, Biano, eu encontro cálcio em que adubos, em que componentes? Você vai encontrar cálcio na farinha de ovo, na farinha de ossos e em calcário. Mas eu quero deixar 3 ressalvas para vocês sobre cada uma dessas aqui. Ó. A farinha de ovo demora muito, ela tem que estar muito fina, ela teria que estar um pó para que a planta comece a se absorver. Geralmente quando você coloca no seu substrato, ela vai levar de 2 a 3 meses até a planta começar a absorver ela. A farinha de osso, além do cálcio, ela tem também o fósforo, que é muito bom para a floração, mas tem que ser comedido, tem que tomar cuidado. A melhor que tem ainda é a calcinada. Mas para o ataque, ela teria que estar já no seu substrato, no início, alimentando a planta. Se você está tendo um ataque e quer combater com o cálcio, ela não vai te ajudar. O calcário, ele não é usado na cultura para fornecer cálcio para as plantas, nem magnésio, apesar dele conter isso, e até um pouco. Mas ele é usado principalmente para regular o pH das plantas. Então quem usa ou quem pensa em usar, tome muito cuidado. Use muito pouco, porque uma dosezinha a mais você vai alterar o pH do seu substrato e sua planta vai ter dificuldade em absorver os micronutrientes. A melhor forma de você encontrar o cálcio para fortalecer suas plantas e funciona, viu? Funciona.
através de um produto chamado nitrato de cálcio. Você pode encontrar ele nas lojas de agronomia. E se não tiver, dependendo da região onde você tiver, você pode encontrar também pela internet. Ele vende fácil pela internet, no Mercado Livre. Custa em torno de R$ 20 um quilo. E dá para usar muito. E o bom dele é que você pode aplicar geral na planta, nas folhas, nos galhos, no caule e dentro do substrato também. Vai fortalecer sua planta e vai deixar ela mais forte para ela mesma combater esse tipo de praga. E aí, mereceu o like? Não esquece não, deixa o like. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, sempre bem-vindo. À medida do tempo a gente está olhando e respondendo ao pessoal. Quanto aos defensivos agrícolas, converse com, para quem tem muita planta, eles são caros, viu? Variam de torno de 300 a 600 ou 700 reais, dependendo do produto que você vai usar. Então converse bem com o engenheiro agrônomo, que ele vai te aconselhar. Para quem eu estou falando isso, para quem tem muita planta, 2.000, 3.000, 4.000, e de repente aconteceu uma praga muito grande e que se espalhou, tá? Isso aí, se ela já se espalhou, só o cálcio não vai resolver não, tem que partir para um produto mais agressivo. Converse bem com o engenheiro, tá? São pessoas muito boas, pessoas qualificadas para lhe orientar e lhe passar um produto mais em conta que vai lhe ajudar. Quanto ao mais, abração a todos. Até o próximo vídeo.